Já aconteceu com você? Você ora, você busca, você pede uma resposta clara e mesmo assim, tudo parece quieto, como se o céu estivesse mudo. Esse silêncio pode incomodar, pode gerar a sensação de que Deus se afastou ou de que você não é espiritual o suficiente. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se for um convite? E se por trás desse aparente vazio estiver o Espírito Santo educando seu interior para reconhecer uma voz que não é barulhenta, não é dramática, não é espetáculo, é sussurro? Ouvir o Espírito Santo não é como escutar alguém na sala ao lado. Não é um som que atravessa o ar, é uma percepção que atravessa a alma. A mente humana gosta de volume, pressa e urgência, mas o Espírito trabalha com proximidade, com atenção, com rendimento. Ele não compete com as distrações. Ele espera que a gente faça espaço, no calendário, no coração, nos pensamentos. Ele espera que a gente aprenda a diferenciar ruído de direção. Ruído é tudo aquilo que ocupa a cabeça e esgota o coração. Existe ruído de fora, vozes, opiniões, timelines infinitas, conselhos a toda hora, sinais que prometem atalhos. E existe ruído de dentro, ansiedade, medo, dúvida, orgulho, culpa. Quando a alma está gritando, o sussurro do Espírito parece distante. Não é que ele tenha parado de falar, é que não há silêncio suficiente para ouvir. Por isso, o primeiro passo é entender a diferença entre pensar com fé e escutar com o Espírito. Pensar com fé é manter a esperança acesa, declarar promessas, alinhar a mente à verdade. Isso é valioso, mas escutar com o Espírito vai além. É quando a palavra deixa de ser apenas informação e vira direção. É quando você não apenas concorda com Deus, você se move com Deus. A mente tenta controlar, o Espírito aprende a receber. A mente quer explicação, o Espírito escolhe comunhão. Talvez, no fundo, você espere que Deus fale alto para não restar dúvida, mas o Espírito prefere o sussurro, e o sussurro exige aproximação. Só escuta quem chega perto, só percebe quem desacelera, só reconhece quem convive. Elias esperou Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Deus veio no sopro delicado. Essa cena é um mapa. Deus não tenta ganhar de nossas distrações. Ele chama para um lugar onde distrações perdem a graça. Então, como chegar a esse lugar? Com práticas simples e repetíveis. Silêncio intencional. Desligar telas por alguns minutos e dizer: Senhor, estou aqui. Respiração de rendição. Inspirar profundamente. Expirar entregando o que pesa. Palavra devocional. Não para cumprir uma tarefa, mas para permitir que um único versículo converse com o seu dia. Oração breve e constante. Não apenas longas reuniões com Deus, mas pequenos diálogos ao longo da rotina, no trânsito, no elevador, no intervalo do café. E é importante saber, escuta espiritual não se mede por quantidade de experiências intensas, mas por qualidade de obediência. Deus não está tentando nos impressionar, está nos formando. Por isso, a voz do Espírito é, ao mesmo tempo, doce e precisa. Ela consola, mas também confronta. Acolhe, mas também envia. Abraça, mas também alinha. Se tudo que você chama de voz de Deus apenas confirma suas vontades, talvez não seja Deus, talvez seja o eco dos seus desejos. A voz do Espírito refina, poda, reposiciona, e a paz que acompanha essa voz não é euforia, é solidez. Vamos falar dos ruídos com um pouco mais de detalhe. Ruído externo, opiniões em excesso, lives, vídeos, mensagens, notificações. Nada disso é ruim por si só. O problema é a proporção. Se você passa horas ouvindo todo mundo e alguns minutos tentando ouvir Deus, é natural que as outras vozes soem mais altas. Ajuste a balança. Um simples jejum de vozes, reduzir por alguns dias o consumo de conteúdos, pode fazer uma diferença enorme na sua sensibilidade. Ruído interno, a ansiedade que tenta resolver tudo antes da hora,
a dúvida que reinterpreta a promessa como se Deus tivesse mudado, a culpa que sussurra, com você Deus não fala, o orgulho que tenta encaixar o céu nos próprios planos. O antídoto para esses ruídos não é esforço, é rendição. Rendição não é desistir de lutar, é escolher o lugar certo para lutar. É dizer, Senhor, não quero empurrar portas que o Senhor não abriu, eu quero aprender a esperar no seu tempo. E por que o Espírito sussurra? Porque ele quer formar intimidade. Gritar é o que a urgência faz. Sussurrar é o que o amor faz. Grito alcança massa, sussurro alcança íntimos. Deus não quer ser mais uma notificação, ele quer ser a primeira voz. O sussurro também protege, evita que confundamos emoção com revelação, impulso com direção. Se a gente só obedecesse quando sentisse um impacto estrondoso, viveríamos de ondas. O Espírito nos chama para viver de aliança. Aqui vai um exercício prático para hoje. Reserve 5 minutos. Feche os olhos. Respire 3 vezes, devagar. Diga em voz baixa, Espírito Santo, eu estou aqui. Em seguida, faça uma pergunta simples. O que o Senhor deseja que eu pare de fazer hoje? Aguarde. Talvez venha um pensamento claro, talvez apenas um. Não faça isso agora. Anote. Depois pergunte. O que o Senhor deseja que eu comece a fazer hoje? Aguarde de novo. Se nada vier, fique em paz. Silêncio também é linguagem. E às vezes a resposta é: continue fiel ao último passo. Falando em último passo, uma chave poderosa. Deus nem sempre repete, mas ele confirma. Nós gostamos de ouvir várias vezes para nos sentirmos seguros. Deus nos ensina a caminhar com o que já falou. Confirmações aparecem de formas diferentes. Uma paz que permanece, uma porta que se abre na hora certa, um versículo que salta, uma conversa que sem querer toca no ponto. Quando é Deus, a certeza permanece. Quando é só euforia, a certeza evapora. E se você sente que não está ouvindo nada, revise isto. Qual foi a última coisa que Deus te pediu e você adiou? Obediência é fone de ouvido para a alma. Cada passo obedecido reduz ruído. Cada passo adiado cria distância. Não é punição, é princípio. Deus não nos distrai com novas instruções quando ainda não honramos a instrução anterior. Por fim, lembre-se, sensibilidade espiritual não é um prêmio para os muitos santos. É um fruto de convivência. Pessoas simples, porém constantes, tornam-se profundas. Pessoas brilhantes, porém inconstantes, permanecem rasas. Se você reservar um pequeno espaço diário, mesmo pequeno, verá que o sussurro começará a parecer mais nítido, não porque Deus falou mais alto, mas porque você chegou mais perto. Vamos aprofundar o discernimento. Como diferenciar a voz de Deus, o ruído da mente e as sugestões do inimigo? Comecemos por um critério que raramente falha: o fruto. A voz de Deus produz paz que não depende de circunstâncias. Às vezes confronta, às vezes pede renúncia, às vezes aponta mudanças difíceis. Mas, junto do desafio, vem uma paz que ancora o coração. A voz da mente, quando guiada por ansiedade, traz urgência desordenada, medo de perder, vontade de controlar. A voz do inimigo acusa, humilha, prende no passado e, no fim, sempre gera confusão. Outro critério é a coerência com a palavra. O Espírito Santo nunca contradiz as Escrituras. Ele pode iluminar um texto conhecido e aplicá-lo ao seu momento, mas jamais dirá algo que fira princípios claros. Se uma direção pede que você rompa com aquilo que a Bíblia chama de verdade, isso não é direção, é distração. Submeta toda a impressão ao prumo da palavra. O que é de Deus passa no crivo, o que não é, se desfaz. Terceiro critério: tempo e permanência. O que é do Espírito resiste ao relógio. Não evapora na primeira dificuldade, já a empolgação fabricada se desmancha com o primeiro vento contrário. Dê tempo para o coração. Ore hoje, releia amanhã.
Verifique no fim da semana. Se a paz fica, se a convicção amadurece, se os sinais convergem, há boa chance de ser direção. E a confirmação? Lembre-se, Deus não vive repetindo, mas confirma no caminho. Enquanto você anda, portas coerentes se abrem. Enquanto você obedece, os detalhes se alinham. É como caminhar com uma lanterna. Você não enxerga a rua inteira, mas sempre vê o próximo passo. Quem exige holofotes perde a delicadeza do próximo passo. Agora, a parte que mais dói: obedecer. Escutar sem obedecer endurece a audição. A cada "depois eu vejo", a convicção perde brilho. A cada "não agora", a sensibilidade perde nitidez. Não é castigo, é consequência. A voz do Espírito é dada para ser vivida. Quando você honra uma instrução pequena, pedir perdão, ajustar um hábito, encerrar um ciclo, dar um passo de fé, e algo por dentro se alinha. O ouvido espiritual fica mais fino. O próximo sussurro vem com mais clareza. Deus confia mais a quem cuida bem do que recebeu. Esvaziar-se também é crucial. Enquanto o ego estiver no trono, a necessidade de estar certo, de ser visto, de controlar o ritmo, haverá pouco espaço para a voz do Espírito. O caminho é a rendição prática. Senhor, eu abro mão do meu plano A, se o seu plano for outro. Rendimento real não é frase bonita, é prontidão para ajustar rota quando a paz aponta outra direção. É maturidade para preferir propósito à conveniência. Falemos dos detalhes. Muitos perdem a direção porque esperam fogos de artifício e ignoram as faíscas discretas. Deus fala na frase do amigo que não sabe do seu processo. Fala no versículo que de repente tem cheiro de hoje. Fala na lembrança que volta ao coração e organiza um pensamento. Fala na pausa que freia um impulso. Esses detalhes são a assinatura do Espírito. Pequenos toques que, somados, formam um quadro nítido. Quem honra o pequeno, enxerga o grande. E quando Deus se cala, o silêncio não é castigo, muitas vezes é proteção. Se a resposta viesse agora, você correria com motivações misturadas. Às vezes, o silêncio é poda. Deus corta ramos que consomem sua seiva. Outras vezes, é prova. Ele pergunta, sem palavras, se você o ama por quem ele é ou pelo que ele faz. Em todas as vezes, o silêncio é presença sem barulho. É o Pai dizendo: eu estou aqui, continue. Aqui vai uma prática para os dias silenciosos. Volte ao último comando claro e permaneça nele. Se Deus falou, perdoe, perdoe de novo hoje. Se falou, espere, organize sua espera com fidelidade. Revise finanças, cuide da saúde, fortaleça relações, sirva onde está. A fidelidade no silêncio é a ponte para a próxima estação. E, quando o tempo chegar, a paz se adiantará ao som. Você saberá antes de ouvir. Comunhão diária é o ambiente onde tudo isso se torna natural. Não se trata de grandes feitos esporádicos, mas de pequenas fidelidades cotidianas. Um salmo de manhã, uma oração curta no almoço, um obrigado no meio do expediente, um exame de consciência à noite. É assim que o ouvido humano vai se tornando ouvido espiritual. Aos poucos, você percebe que mudou de eixo, deixa de viver esperando sinais e passa a viver do senso de presença. Para fechar, 3 perguntas que podem guiar suas próximas 24 horas. O que devo pausar hoje? Ruído, pressa, justificativa. O que devo praticar hoje? Um passo simples, possível, obediente. Com quem devo ser Cristo hoje? Uma ligação, um perdão, um gesto concreto. Se você fizer essas 3 perguntas e responder com sinceridade, vai notar algo diferente no ar. Não porque Deus começou a falar agora, mas porque você começou a escutar de um lugar mais quieto, mais rendido, mais próximo. A voz do Espírito não é rara. Rara é a disponibilidade. Quando a disponibilidade aumenta, a direção floresce. E lembre, para quem ama, um sussurro basta. Para quem confia, um passo obediente vale por 1000 argumentos. Para quem caminha junto, até o silêncio tem palavras.